Oi, eu sou o Lucas Monteiro e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 28 de junho de 2024. Polícia Federal inclui ex-CEO da Americanas na difusão vermelha da Interpol. Lula sanciona a taxa das blusinhas, que deve começar a valer em agosto. E CNJ vai fazer mutirão para reavaliar casos de presos por porte de maconha. O ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, e a ex-diretora Ana Saicali entraram para a lista de procurados da Interpol. Eles estão entre os investigados pelo rombo de mais de 20 bilhões de reais na empresa e foram alvos ontem de mandado de prisão preventiva numa operação da Polícia Federal. Os dois saíram do país. A defesa de Gutierrez disse que não teve acesso aos autos e que, por isso, não tem o que comentar. Também afirmou que ele jamais participou ou teve conhecimento de qualquer fraude e que vem colaborando com as autoridades. A defesa de Saicali não se pronunciou até a conclusão desse boletim. A investigação da Polícia Federal sobre as fraudes na Americanas aponta que Gutierrez, Saicali e outros executivos venderam um total de 250 milhões de reais em ações da empresa antes da troca de comando. As ações teriam sido negociadas a partir de julho de 2022, quando Gutierrez foi informado que Sérgio Rial assumiria o lugar dele. Segundo a polícia, Gutierrez e outros investigados sabiam que as ações iriam desvalorizar com a revelação das fraudes contábeis que aconteceram por anos na empresa. A Polícia Federal também afirma que o ex-CEO se desfez de imóveis e veículos e enviou valores a offshores em paraísos fiscais. Ao todo, foram 15 mandados de busca e apreensão nas casas de ex-diretores da Americanas. A PF investiga possíveis crimes de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O rombo da Americanas foi revelado no começo do ano passado, quando a empresa informou inconsistências contábeis de mais de 20 bilhões de reais e entrou em processo de recuperação judicial. O presidente Lula sancionou ontem a lei que cria a taxação das compras internacionais de até $50, a chamada taxa das blusinhas. A proposta estava dentro da lei que criou o Mover, um programa para incentivar a descarbonização do setor automotivo. A medida foi inserida como um jabuti, quando algo que não tem a ver com o tema original do projeto é colocado dentro dele. Para os produtos até $50, a taxa de importação vai ser de 20% sobre o valor. Acima disso, o imposto previsto é de 60%. Também foi criada uma faixa intermediária entre $50 e $3 mil, que vai ter um desconto de $20 na taxação. O governo informou que deve encaminhar uma medida provisória para regulamentar a cobrança. A taxação deve começar em 1º de agosto e não deve valer para a importação de medicamentos. Lula decidiu sancionar o texto mesmo criticando a proposta publicamente. Segundo o presidente, a medida é irracional, porque afeta a camada mais pobre da população. A indústria nacional pressionou pela aprovação da taxa das blusinhas, porque vê uma competição desigual com os produtos internacionais que hoje são importados sem cobrança de tarifa. O Conselho Nacional de Justiça vai fazer um mutirão nos presídios para reavaliar casos de pessoas detidas por portar maconha. A iniciativa acontece depois de o Supremo Tribunal Federal fixar a quantidade de até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas para diferenciar usuário de traficante. A definição do STF vale até que o Congresso decida qual deve ser esse limite. A Corte determinou que o CNJ adote medidas para cumprir a decisão, além de promover mutirões carcerários com a Defensoria Pública. Além da quantidade de droga, as autoridades policiais devem levar em conta outros fatores para decidir se alguém é traficante. Por exemplo, se a pessoa está com uma balança de precisão. De acordo com dados do CNJ, 6.343 processos suspensos aguardavam essa definição no país. O Conselho diz que espera a notificação oficial da decisão do STF para definir os parâmetros para cumprimento da decisão. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Carolina Moraes e Daniel Castro. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais.